Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos refletir o texto de Lucas 7, do 11 ao 15, que diz o seguinte: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Jesus estava em Cafarnaum, irmãos e irmãs, e havia acabado de curar o servo de um centurião romano, a pedido de um grupo de anciãos judeus. Esses anciãos procuraram Jesus e explicaram que o centurião era merecedor da cura do seu servo, porque ele era amigo do povo, havendo inclusive construído uma sinagoga para os judeus. Versículos do 1 ao 10. Jesus atendeu ao pedido dos anciãos e curou o servo do centurião. O relato que lemos ocorreu pouco tempo depois da cura deste servo. É interessante a gente ter em mente que Lucas chama a atenção para uma diferença significativa entre os dois eventos. O servo do centurião estava à beira da morte quando Jesus o curou. Mas o filho da viúva já tinha morrido. Os versículos 11 e 12 diz que no dia seguinte, Jesus se dirigiu a uma cidade chamada Naim. E ia com ele os discípulos e uma grande multidão, Naim era uma cidade da Galileia, próxima a Nazaré, mas a uns 50 quilômetros de Cafarnaum. Um dia de caminhada, Uma multidão seguia Jesus constantemente de uma cidade para outra. Por quê? Porque à medida que Jesus vai evangelizando de cidade em cidade, as pessoas se juntam a ele pelo caminho. O versículo 12 diz que quando Jesus se aproximava da porta da cidade, saiu um enterro, um cortejo fúnebre. Agora, é interessante a gente saber que não era permitido sepultar um morto dentro de uma cidade judaica. Por isso, os cemitérios eram geralmente construídos fora dos muros da cidade. O sepultamento era realizado no mesmo dia da morte da pessoa que havia morrido, segundo a lei. Tinha que ser naquele dia. E quem tocasse no morto tornava-se impuro perante a lei. Daí o motivo daquela multidão estar saindo naquele cortejo fúnebre da cidade. E o motivo do cortejo é justamente a morte do filho único de uma viúva. O versículo 13 diz que Jesus vê a mulher e se compadece dela e diz: Não chores. A atenção de Jesus vai para essa mãe, desesperada e sem perspectiva. A participação de Jesus na dor dessa mulher, irmãos e irmãs, é imediata. Ao ver a mulher, Jesus sente a sua aflição
sente o seu sofrimento, pois com a morte do seu filho único, a única fonte de renda e de proteção social dessa mulher havia acabado. Por outro lado, a esperança de perpetuar a linhagem familiar também havia desaparecido. Portanto, a condição existencial dessa mulher era realmente trágica. E Jesus sente o sofrimento da mulher e se compadece dela porque ele é o Senhor da vida. Por isso, Lucas destaca que o Senhor se compadeceu dela, não um homem qualquer, não uma pessoa qualquer, mas o Senhor da vida se compadeceu daquela viúva. Os versículos 14 e 15 diz que Jesus chega até o esquife e o toca. E pede para o pessoal parar, né? E o que era um esquife? Era uma espécie de maca, onde se colocava o cadáver em cima dele, embrulhado em um tecido, né? Quando Jesus toca o esquife, o cortejo para e o povo fica esperando para ver o que Jesus iria fazer. Então Jesus diz o seguinte, e em alta voz: Jovem, eu te mando, levanta-te. Como se estivesse dando uma ordem ao morto, para surpresa de todos aqueles ali presentes. É possível até que alguns tenham pensado: o que significa isso? Lucas relata, irmãos e irmãs, que imediatamente, logo após a ordem de Jesus, o jovem levantou, sentou-se na maca e começou a falar, testemunhando publicamente aos presentes que realmente ele tinha voltado à vida. Nós não sabemos, irmãos e irmãs, o que o jovem falou, mas sabemos que Jesus restaurou a sua vida. Jesus restaurou a sua saúde e o devolveu à sua mãe, que deveria estar muito surpresa. Agora, como nós podemos aplicar esse texto bíblico às nossas vidas, irmãos? O que motivou este milagre foi a compaixão de Jesus por aquela mãe, por aquela mulher. Não há nenhuma indicação no texto de que Jesus tenha se comovido pela condição do filho morto, exceto pelo fato de que a sua morte trouxe dificuldades e tristeza para a mãe. Precisamos ter sempre em mente, irmãos e irmãs, que Deus nos vê como nós somos. Nada podemos esconder de Deus. E Jesus viu a mulher em sua intimidade. E o que ele viu motivou a sua compaixão para com ela. Ele viu que todos os sonhos dela tinham desaparecido repentinamente. E ela não conseguia ver nenhuma perspectiva em relação ao seu futuro. Pois com a morte do seu filho único, nada mais fazia sentido para ela. Talvez você esteja vivendo uma situação semelhante à desta viúva. Seus sonhos morreram. E junto com eles, a esperança e a motivação para continuar lutando. Ou talvez para continuar vivendo. Mas saiba que Jesus não está indiferente ao seu sofrimento. Ainda que você não faça parte da multidão que o segue.
pois mesmo sem ser seguidora de Jesus, Jesus se compadeceu da angústia daquela mulher, daquela viúva. E Jesus conhece o seu íntimo. Jesus conhece as suas necessidades e sente compaixão por você. Entregue a sua vida a Deus e creia. Creia que, assim como esta viúva do texto que lemos, Deus pode e quer te consolar. Ele quer ressuscitar os seus sonhos. Deus é fiel. Amém.